Nação Celeste, é o seguinte, né? Bora fazer uma rápida reflexão aqui sobre algumas coisas que aconteceram nesta temporada de 2020 e que não podem voltar a acontecer em 2021. Na verdade, eu quero focar esse vídeo aqui naquele que, na minha modesta opinião, foi o principal obstáculo para que dentro de campo o Cruzeiro conseguisse aí sonhar de forma mais clara com acesso, porque cá entre nós o Cruzeiro nunca esteve muito próximo de entrar no G4. A expectativa, rodada após rodada, de se diminuir a distância para os 4 primeiros era algo muito mais nossa, do torcedor e de alguma pequena parte da imprensa do que propriamente lá dentro do Cruzeiro, dentro do próprio elenco, do próprio time e também da própria comissão técnica, beleza? Então bora fazer essa reflexão aqui e antes eu já peço para você deixar o like, beleza? Ajuda bastante aqui no engajamento dos nossos conteúdos. E se você está conhecendo o canal Cruzeiro Nostalgia por agora, já se inscreva porque você vai curtir bastante. É vídeo, é conteúdo todos os dias, sempre trazendo e buscando deixá-los atualizados da melhor maneira possível. Nação Celeste, mais um vídeo patrocinado pela Futebol Team, o melhor jogo de gerenciamento de futebol do mundo. É o seguinte, hoje eu vou ensinar a vocês como trocar alguns itens. Você vai vir aqui na aba jogador do lado esquerdo, beleza? E aqui em vestiário você vai em trocar. Quando você clicar em trocar vai aparecer vários itens que justamente são aqueles que vocês ganharam ao abrir pacotes. Então vamos lá, ó, eu vou clicar aqui ó, em meião da Arábia Saudita. Cliquei aqui, então você já viu que quando eu selecionar um item, né? Quando eu seleciono um item, ele vai aqui para o lado direito, beleza? Aí eu vou clicar aqui em chuteira da República Tcheca, vou clicar em meião de Montenegro, camisa da Venezuela e também vou clicar em camisa da Noruega. Então foram 5 itens aqui do lado direito e agora eu tenho a opção, né, de clicar em sorteio e trocar esses 5 itens por algo que eu vou receber nesse sorteio. Cliquei, vamos ver o que eu irei receber em troca desses 5 itens, beleza? Tomara que venha alguma coisa bem interessante aí para nós, para agregarmos ao nosso jogo. Eu ganhei uma bola do sucesso, beleza? No caso é a chance também de 1% de melhoria. Então hoje vocês aprenderam aqui como trocar itens no Futebol Team para você melhorar ainda mais o seu time e consequentemente o seu desempenho. Bom, nação, introdução feita, recadinho da Futebol Team aqui também já trazido a vocês. Bora então tratar sobre esse assunto, sobre essa questão, né? Vocês até viram na thumb, no título. E é basicamente isso, pelo menos eu penso dessa forma, China. Não dá para deixar nas mãos o departamento de futebol a construção do Cruzeiro de 2021 com quem a esteve em 2020. Porque quem teve nas mãos, ou no caso, né, quem teve os poderes de movimentar a peça desse quadro de xadrez, as movimentaram de forma muito equivocada. E eu até vejo, China, que essas pessoas foram cruciais para que dentro de campo as coisas não acontecessem. Vamos lá, né? No caso eu quero focar aqui as minhas forças, as minhas energias justamente ao departamento de futebol, que é comandado, né, nesta gestão do Sérgio Santos Rodrigues lá desde meados de abril, maio, pelo David. O David chegou como sendo o homem, digamos, responsável pelo departamento de futebol. Na ocasião ele chegou, o Drubs que já estava na Toca da Raposa e eles ali meio que dividiam as tarefas. E nação, desde que o David assumiu e quando o David ele chega respaldado pelo presidente, ele toma a dianteira de tudo, ele teve várias ações, várias escolhas que ele precisava fazer e eu posso dizer para vocês que a cada 10 escolhas que ele fez, 8, 9 eram escolhas equivocadas. E gente, essas escolhas refletiram diretamente dentro de campo para que as coisas não acontecessem. Um exemplo a vocês, a chegada do Ney Franco. Muita gente coloca nas contas, nas costas do Sérgio Santos Rodrigues. Mas vocês têm que entender que o Sérgio era o cara que dava o cara a tapa, né? Ele fechava a negociação. Mas quem trazia os nomes, quem respaldava era o David, o cara forte do departamento de futebol. Na vinda do Sérgio Santos Rodrigues sempre foi o David. Então, por mais que o Sérgio ele tomava a dianteira para dar cara a tapa, quem por trás tomava as decisões do departamento de futebol
sempre foi o David. Não podemos esquecer disso. E esse sujeito, ele tomou decisões equivocadíssimas, que culminaram, como eu já disse em alguns momentos nesse vídeo, para que o Cruzeiro não conseguisse somar os resultados dentro de campo que tanto eram necessários. Então já mencionei, por exemplo, aqui a vinda do Ney Franco, que teve um baita respaldo do David. A vinda de vários e vários jogadores também teve o respaldo do David. A gente não pode esquecer disso. Por exemplo, a questão do Matheus Índio. Foi inclusive uma sugestão juntamente do Ney Franco com o David. E aí os caras trazem o Matheus Índio, é um cara que vem, ele ganha mais ou menos 100 mil reais nos seus 3, 4 meses de passagem no Cruzeiro e sai sem sequer ter atuado uma única vez. Gente, esse tipo de ação, de atitude, quebra diretamente todo o seu planejamento. E falando em planejamento, aí tem uma coisa que não aconteceu, seja com o conselho gestor ou seja agora, né, no caso, com o Sérgio Santos Rodrigues. Antes dele ser eleito, né, de forma definitiva, e após isso, o Cruzeiro nunca teve planejamento, nação, para subir a Série A. O Cruzeiro, ele achou que de repente só pela força, né, da sua instituição, pela força, pelo tamanho da sua camisa e torcida, iria acontecer tudo naturalmente, iria subir a Série A novamente. E as coisas não são assim. Hoje em dia, o buraco é muito mais embaixo. Talvez há 10 anos atrás isso até servisse, mas hoje as coisas estão muito bem niveladas. Nós vemos confronto de seleções poderosíssimas, né, onde o nível técnico é bem parecido, contra aquelas seleções de nível mais inferior. Isso acontece também entre clubes, né? Talvez até muito mais entre clubes. E numa Série B não seria diferente, um futebol muito mais pegado. E isso também dá para colocar muito na conta do departamento de futebol. Esses mais de 60 jogadores contratados, 4 técnicos na temporada. Tivemos ali, né, outros vários erros também, né, complementares a essas questões, né, de elenco. E isso, nação, não pode voltar a acontecer, né? E estamos falando de um David, que é um cara que vocês vão concordar comigo, totalmente inexperiente. Precisamos para 2001 um cara com cancha. Gente, ser diretor de futebol vai muito além de você estar no dia a dia, né, comandando ali todo o departamento em si. Quando a gente fala em contratação, por exemplo, e falamos de um cara que está naquela função há 10, 15, 20 anos, e estamos falando de um sujeito que tem um cartame, né, de empresários na sua lista telefônica, de jogadores na sua lista telefônica imensa. O David tem que contato? O David tem que cartame? Que network o David tem? Nesse aspecto, isso é um cara que está exercendo essa função agora no Cruzeiro. Então, gente, precisamos de um cara com peito, estufa, cartame, network, que possua ali costas largas para comandar juntamente com o Felipão, porque não dá para correr disso. O Felipão vai ser o nosso treinador ano que vem, para comandar novamente aí um projeto de subir a Série A. E que este projeto, este planejamento, ele seja muito melhor planejado do que aconteceu esse ano. Então não dá, repito, para se planejar o futebol do Cruzeiro, a vida do Cruzeiro, com as pessoas que a planejaram em 2020. Se o Sérgio Santos Rodrigues, ele quiser, né, realmente recolocar o Cruzeiro na Série A, ele tem que abrir mão sim de algumas camaradagens, de ter ali na sua, digamos, junção, né, dorsal de trabalhadores, pessoas da sua chamada confiança, pessoas do seu chamado ciclo de amigos, como é o caso, por exemplo, do David. Então, por tudo que aconteceu, por erros causados pelo David dentro e fora de campo, ou seja pela sua incapacidade ou pela sua inexperiência, precisamos de um novo homem forte do departamento de futebol para 2021. Beleza? E uma outra coisa que eu acho que seria também essencial, um gerente de futebol. Um cara que faça muito bem o elo entre a diretoria e os jogadores e a comissão técnica. Traz um ídolo para fazer isso. O Tinga fez agora mais recentemente no Cruzeiro e se deu muito bem fazendo essa função. Traz de repente um Sorin da vida, um Alex, um cara que tenha uma identificação com o Cruzeiro, né? Porque você não precisa de experiência para ter ali, para exercer essa função bem feita. Você precisa de um cara que saiba lidar com o grupo, que seja um cara camarada com todos e que saiba falar, né? Porque ele vai precisar levar os problemas para a diretoria e vice-versa. Vai ser um cara que vai ser o elo, né, dessas duas vertentes.
Enfim, a minha opinião apenas. Comentem o que vocês acham de tudo isso, nação, beleza? Se vocês acham que realmente um gerente de futebol seria bem-vindo, e principalmente a questão do David, do diretor de futebol, se precisamos alterar nesta pessoa, esta figura, neste cargo. Acho que todos vocês vão concordar comigo. Já passou da hora, inclusive, de mudarmos esse homem forte no Cruzeiro. E Sérgio Santos Rodrigues, seja mais humilde, seja um cara menos mascarado, porque eu sinto isso um pouco do Sérgio, né? E seja um cara que ouça, escute mais a torcida, um cara que dê mais liga, né, com aquilo que o torcedor deseja e quer. Porque o que nós queremos é apenas o bem para o Cruzeiro. Nós não trazemos, nós não falamos, nós não gritamos coisas ao Cruzeiro para o prejudicar. Muito pelo contrário. Beleza? Então é isso, nação. Eu fico por aqui. Até a próxima. Eu fui e tchau!